O medo do desconhecido nos videogames. Fit Nerd Crônico. Nem sei quem é Nerd Crônico, mas bora descobrir agora. Bora. Esse é um dos monstros considerados mais assustadores pelos jogadores de Amnésia The Dark Descent. E é tudo graças à sua imagem. Ou a falta dela. Ele é completamente invisível. Isso funciona porque ele toca em um tipo muito específico de medo. O mesmo medo que impedia os nossos ancestrais de dar uma caminhada na floresta no meio da noite, porque, afinal, você nunca sabe os perigos que se escondem na escuridão. É o medo que garantiu a sobrevivência da nossa espécie e por isso ele continua dentro de todos nós até os dias de hoje. O medo do desconhecido. Do desconhecido. Agora, existem algumas vantagens que o jogo te dá. Para começar, você pode ouvir e ver os passos do monstro na água, então você tem como saber a sua localização. Ele é atraído pelo som e você pode planejar a sua abordagem de acordo com essa informação. E claro, contanto que você não esteja encostando na água, você está completamente seguro. E é assim que a Amnésia introduz o seu horripilante monstro invisível. Em um ambiente mais ou menos seguro, com levels que se desenrolam mais como sessões de puzzles, onde você usa essas caixas para ir do ponto A até o ponto B. Mas existe uma sensação perturbadora em saber que a todo momento mais alguém ou alguma coisa tá na mesma sala que você, só esperando silenciosamente por uma oportunidade. O que não significa que não seria assustador se esse fosse um demônio ou um cachorro gigante, mas essas são imagens que criam uma gama de possibilidades limitada. E é isso que torna o desconhecido tão poderoso. O limite do desconhecido é a nossa imaginação e, claro, não existe nada tão assustador do que aquilo que a nossa própria mente é capaz de criar. E sim, Exato. nada disso é novo. Filmes, livros e, claro, jogos se aproveitam desse nosso medo primitivo toda hora. Especialmente porque a partir do momento que eles mostram a sua grande assombração, a gente começa a se acostumar com ela. Quer dizer, claro que a Samara é assustadora, mas olha o suficiente pra ela e você começa a ver que até que ela não é tão feia assim. Eu não tô dizendo que eu pegava, mas eu também disse que eu não pegava. É por isso que nas primeiras horas de jogos de terror você quase nunca vê aquilo que você tem que temer. Ao invés disso, o jogo faz uns experimentos sociais com você. Móveis flutuantes, câmera escondida. Eu fiz a luz queimar com telecinese e você não vai acreditar no que aconteceu. Eu fiz uns sons esquisitos no outro quarto e a minha namorada terminou comigo mais 18. Qualquer coisa que sirva pra construir aquela atmosfera, mas sem revelar sua mão, tá valendo. É claro que uma hora ou outra você vai precisar revelar o seu monstro, e quanto mais tempo você passar nesse striptease, além de encher o saco, vai ser cada vez mais difícil fazer com que essa revelação seja satisfatória. Mas se você também for precoce demais, acaba com a graça. E é isso que torna a solução que a Amnésia encontrou tão simples e genial. O jogo nunca precisa revelar o seu monstro, ele tá sempre ali e você nunca vai se acostumar com a aparência dele porque... bom, ele não tem uma. A tensão é construída em momentos curtos, quando você cai de uma caixa e ouve o som daquela coisa correndo na sua direção, e o som do peido que acabou de sair de você junto com a sua dignidade, só pra conseguir pular de volta no último segundo. Então, ele ainda aplica essa estrutura de striptease não na sua imagem, mas na tensão que a falta dela traz. E é claro que, no clímax da coisa, ao invés de tirar o seu sutiã, o jogo tira as caixas. Eita porra! Agora, essa é a primeira coisa que vem em mente quando a gente fala do desconhecido, a imagem. Mas em 2019, Love Sam usou essa ideia de uma forma diferente, mas igualmente poderosa. A premissa do jogo é extremamente simples. Você tá no seu apartamento minúsculo lendo o diário de alguém. Bom, não qualquer alguém, um admirador secreto. Bom, não um admirador secreto, um stalker. E as coisas vão de desconfortável pro modo pânico bem rápido quando você vira a página e vê isso. Não é a melhor sensação do mundo saber que tem alguém te observando, mas não ter a menor ideia de onde. É desse medo da presença desconhecida específico que o terror de Love Sam gira em torno. Enquanto jogos como o clássico Slender já usavam essa ideia, onde você sabe que o monstro tá na floresta, mas nunca sabe quando ou onde ele vai aparecer, Love Sam faz duas coisas que amplificam essa sensação ruim
para um novo patamar. A primeira coisa é que esses não são eventos aleatórios, mas magistralmente roteirizados. Alguém bate na sua porta que convenientemente está localizada nas suas costas só para você olhar pelo olho mágico e não ver ninguém no corredor. É o desenho de um vulto que a cada página chega mais perto. Um barulho atrás de você vindo de alguém sentado na cadeira. Um flash e uma foto tirada debaixo da cama. É como todos esses momentos são feitos para fazer com que você se sinta constantemente observado, o que nos leva para o segundo elemento chave aqui, o fato de Love Sam se passar quase que exclusivamente dentro do seu claustrofóbico apartamento. Essa não é uma floresta extensa, onde a qualquer momento o Slenderman pode estar do Slenderman outro lado caga dela tão perdido quanto você. Aqui, você sabe que ela tá te observando, você sabe que ela tá em algum lugar do quarto, você só não sabe onde. Agora me responde uma coisa, por que você sente tanto medo ao precisar levantar da cama para cagar às 3 horas da manhã e que é de suma importância você levar o ursinho Pooh com você? É o medo de dar ruim, é o medo de cruzar o corredor e aparecer uma véia pelada no canto do cômodo. É aquela sensação de que a situação tá fora do seu controle e que você não tem ideia de quando algo pode acontecer e que não pode fazer nada para impedir. A véia vai aparecer lá, você goste ou não. Claro, o truque mais comum para se conseguir isso é com um bom e velho jumpscare! Seja depois de uma música tensa, um corredor escuro, uma luz piscando ou só do nada mesmo, todo santo jogo de terror vai achar um jeito de jogar um monstro na sua cara com um efeito sonoro cientificamente projetado para te dar um ataque cardíaco. Estatisticamente, a cada 47 segundos, um desenvolvedor em algum lugar do mundo coloca um jumpscare no seu jogo de terror. Existe um bom motivo para isso. Ame-os ou os odeie, eles funcionam. E se você junta jumpscare com uma cabra, você consegue resultados bem interessantes. Foda-se, mano, vamos catar essa mina agora. Tá, a casa vai explodir, não é isso? Ah! Você não tinha visto? Não, mano. É louco, Não mano. foi um jumpscare. Ah, mano, que porra é essa? Obrigado pela demonstração, cabra. De nada. E aqui vai um dos jumpscares mais bem feitos que você vai ver na sua vida, que foi colocado dentro desse jogo criado no inferno chamado Visage, que eu nunca na minha vida vou tentar jogar. Talvez a cabra tente, mas só se você pagar. E esse jumpscare foi tão bem feito que ele não acontece no mesmo momento para todas as pessoas que vão jogar esse jogo. Ele é totalmente aleatório, pode aparecer em qualquer lugar e a qualquer momento durante a sua gameplay e quando você menos esperar. Tem que ter uma memória de um ser humano privilegiado pra jogar essa porcaria, cara. Ai, meu Deus, isso foi horrível. Nossa senhora, velho. Eu nem vi nada. Nossa senhora, velho. Eu não tava pronto pra isso, cara. Ai, que horror, cara. Não sei nem se vocês viram, mano. Vocês viram, velho? Eu não me importo quem você é, nenhum vidente conseguiria prever que, do nada, essa velha estaria olhando pra você de trás da parede. porra. Isso não acontece porque a sua sanidade tá baixa, ou depois de uma luz que começou a piscar. Até onde você sabe, foi um evento completamente aleatório. O fato desse jumpscare não ter sido acompanhado de um efeito sonoro ou um pulo repentino torna a sensação de iminência desconhecida muito mais poderosa. Foi você quem notou ela, e não ela que se revelou a você. E esse jumpscare que acontece traz o que você antes via como desconhecido, agora vira uma figura conhecida. E essa informação que é trazida pra você de uma forma tão rápida de uma só vez é o que chamamos de choque. E vou te falar, viu? Um jumpscare nesse nível faz você achar que não tem mais um anjo da guarda e de que até ele te abandonou. E que a partir de agora você tá sozinho, sob ameaça e que nada vai impedir de atacar você. Esse momento funciona não só por ser inesperado, mas por Quebrar as regras que já foram estabelecidas ao jogador para causar uma estranheza repentina é um recurso Isso aí é a demo do conhecido PT, e aquela eficaz, demo é muito utilizado foda, né? desde sempre no entretenimento. E que pode ser, por exemplo, sei lá, uma voz nova, introduzida sem motivo algum, e que é diferente daquelas que você já está acostumado a ouvir nesse canal. Seria esse um novo elemento adicionado na narrativa desse vídeo? Ou então, você tá com tanto medo E começou a ouvir coisas.
Eu acho que o caso do Alan foi isso, tá ligado? Tipo, Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas, e apesar da minha participação nesse vídeo ter quebrado as regras eu acho que ele já tava tão grilado com a véia que ele acabou vendo a véia onde não tinha. Não. Tucas, você tá aqui justamente pra falar sobre o medo do vago. Ah, é? Bom, nesse caso... Que isso, Jack? Se controla, maninho. Relaxa. A construção Respira, do toma medo, uma água. Com uma pequena parcela entre o que é conhecido e desconhecido, é chamado de vago. Nenhum monstro, fantasma ou inimigo no jogo vai conseguir ser tão perturbador e te causar tanto medo quanto aquilo que a sua mente vai imaginar sobre ele até que finalmente seja revelado. Esse recurso é muito antigo e foi amplamente utilizado por filmes de terror numa época que não existiam recursos de efeitos especiais para criar um monstro que realmente fosse convincente para o espectador. Quando você vê só uma parte da criatura, seja sua sombra, sua silhueta ou uma imagem desfocada que não te deixa entender exatamente como ela é, a sua mente já está trabalhando para criar algo mais amedrontador do que qualquer autor poderia criar. Afinal, dentro da sua mente estão as suas fobias pessoais mais eficazes, as que mais te perturbam. Então, com o elemento vago, a tendência é que você projete o seu pior medo naquela figura que você não tem a precisão do que se trata. Essa artimanha é tão efetiva para a construção do medo que, mesmo com o cinema tendo recursos gráficos avançados atualmente, segue sendo utilizada até hoje. Oh yeah. E como eu utilizei filmes para exemplificar esse elemento que também é super utilizado nos games, a Puppet Combo é a desenvolvedora perfeita para unificar esses dois universos. Isso porque os seus jogos homenageiam tanto os filmes de slashers dos anos 80 e 90, quanto o estilo gráfico dos games de terror Meu medo da não é era do imaginar o PlayStation bicho, 1. mas Todos sim os títulos constroem o medo ele através da imagem vaga. pode fazer ou não Filtros comigo. VHS e scanlines que, ao mesmo tempo que criam a identidade visual do jogo, dificultam o entendimento exato do que realmente está ameaçando o jogador. Um dos maiores sucessos recentes do gênero, Phasmophobia chegou no final de 2020 e ficou em alta nos multiplayers da Twitch, se apoiando totalmente em cima desse elemento para aterrorizar os seus jogadores. Afinal, o objetivo do jogo é caçar uma entidade sobrenatural, justamente através de pequenos indícios que confirmam a presença do inimigo, sem de fato mostrar ele ao jogador logo de cara. Eu acredito inclusive que por esse jogo ser um multiplayer dividido em funções, faz com que você lide além da sua própria ansiedade e expectativa com a dos outros jogadores, que estão a todo instante Já joguei recebendo aqui na live. feedbacks que antecipam a presença do perigo antes mesmo dele estar presente. Phasmophobia é tenso. Saber que algo vai acontecer, mas não quando vai acontecer, intensifica ainda mais a sua ansiedade e a sua projeção do perigo. Essa é a iminência vaga, que é utilizada muito bem em Condemned: Criminal Origins. Esse jogo originalmente foi lançado em 2005, mas foi meio que redescoberto e voltou a ficar em alta nos últimos anos. Aqui, existem diversas partes que você precisa lidar com inimigos manequins. E a informação que o jogo te dá é que alguns ganham vida e tentam te matar, e outros não. E boa sorte para lidar com isso. Mesmo com você já tendo essa informação e sabendo que precisa ficar ligado, quando você se concentra no objetivo do jogo e absorve essa mecânica, a tendência é baixar a guarda. E aí, meu amigo, jumpscare garantido. Além do mais, esse jogo tem alguns momentos que estão lá só pra destruir o seu psicológico, quebrando a própria regra por pura maldade. É por essas e outras que Dead Space me ensinou a atirar no corpo de qualquer necromorfo caído e que não fui eu que matei. Mas agora, se vocês me dão licença, eu preciso resolver assuntos inacabados. É com vocês, galera! O próximo passo, naturalmente, é quando aquele elemento se torna conhecido. O que geralmente acontece nas últimas horas do jogo. É o clímax da história, quando tudo é revelado, quando todas as informações são dadas e o desconhecido se perde para sempre. Ou até ele se tornar estranho. Apesar de difícil de ser definido, o estranho, ou do inglês uncanny, é aquela sensação desconfortável que vem de algo que logicamente não deveria representar ameaça alguma.
Quer dizer, essa é só uma mulher com proporções erradas, mas de algum jeito o meu cérebro fica me dizendo que agora que eu vi essa imagem, eu vou morrer. E é esse elemento que cria o termo creepy, que seria algo estranho, algo que te deixa completamente desconfortável. Esse sentimento acontece sempre em situações que você sabe o que você tá olhando, você conhece os elementos, mas sabe que no fundo alguma coisa tá errada. E quando você vê algo assim, instintivamente isso te incomoda, te causa estranheza, porque é algo que você não sabe o que fazer, qual ação tomar. Então creepy é quase uma ameaça, mas também pode não ser. É como se o seu cérebro ficasse totalmente perdido e não soubesse o que fazer. Algumas partes podem responder com medo, enquanto outras não, e elas nem sabem o porquê. Esse é um tipo diferente de desconhecido. Não é sobre a falta de informação, mas o conflito entre elas. De muitas maneiras, o Uncanny é tão poderoso não por ser só desconhecido, mas por pegar o conhecido e virar ele de ponta cabeça. O uso desse tipo de medo é muito usado, principalmente nos filmes de terror japoneses. Com certeza você já deve ter visto assim aquela menininha no vestido branco vindo na sua direção, quase no breu, olhando e sorrindo pra você. E eu tenho certeza que você consegue imaginar algo assim. E pensando nisso, você sabe que ela é uma menininha, mas ao mesmo tempo você sabe que ela não é uma menininha. E é esse o conflito de informações que acontece aqui, porque em muitos filmes de terror, na maioria, são usados figuras humanas pra criar esse cenário de medo, porque é algo que você conhece, sabe o que é, mas que ao mesmo tempo não sabe. Silent Hill 2 pega essa noção e constrói, bom, todo um jogo em volta dela. E aqui vão Silent alguns Hill é spoilers. Não só os monstros da cidade possuem uma imagem humana, mas cada um deles representa uma manifestação da mente perturbada do protagonista. No final do jogo, você descobre que a sua mulher não morreu por causa da sua doença terminal, mas foi assassinada pelo próprio marido. Você que não aguentava mais o peso da responsabilidade de cuidar de uma pessoa naquele estado. E é essa informação que dá para esses monstros um contexto muito mais perturbador. As nurses são manifestações da mente do James, combinações das suas ansiedades em torno da doença terminal de sua esposa e a falta do sexo que consequentemente aconteceu. Por isso as enfermeiras usavam roupas com saias curtas e decotes bem chamativos. E também a falta de traços faciais das enfermeiras, que representam seus sentimentos incertos que em relação a Maria, que também pode estar relacionado à sua doença. A sua própria mulher, na sua forma do chefe final do jogo, representa o conflito de emoções que ele sentia. Uma moldura de metal mantém ela presa, assim como ela estava presa na cama durante os seus últimos dias. As mariposas do seu ataque representam a morte na cultura japonesa e o tentáculo que ela usa para asfixiar o seu marido do mesmo jeito que ele fez com ela. E o Pyramid Head é a manifestação da culpa por ter matado sua esposa, que causa um profundo sentimento de dor. A espada pesada que ele carrega simboliza a culpa e o fardo que ele carrega. E também representa sua frustração sexual, visto que o personagem abusa dos monstros femininos no jogo. É claro que essa inversão do conhecido não precisa ser aplicada só à imagem. Uma sensação parecida pode ser conseguida com um simples truque de mágica. Agora você vê, agora não vê mais. Essa ideia de presença uncanny passou a ser usada em jogos de várias maneiras. O bicho Silent passando Hill no corredor na sua frente, e no PT, quando outro você nível. vira o corredor, uma figura te deixa completamente desamparado, porque você não tem mais pra onde ir a não ser na direção dela. Um corredor totalmente escuro, com ela se mexendo, com uma fonte de luz que está logo acima de sua cabeça, e quando você chega mais perto, ela some. O que deveria ser inesperado, mas se você já jogou um jogo de terror na sua vida, com certeza você saberia que é exatamente isso que iria acontecer. Vários jogos de terror utilizam desse artifício para te assustar, mas de tão famoso que se tornou, de tanto que ela ocorre em jogos e em filmes, acaba sendo comum. Então o que antes era para ser inesperado, acaba sendo esperado pela maioria das pessoas. Como por exemplo, sabe quando em filmes de terror a pessoa tá escovando os dentes e que ela vai ter ação de fechar o vidro e pá, nada acontece. Hoje em dia os diretores dificilmente utilizam esse recurso aqui, porque de tão famoso e de tanto usar esse recurso, ele se tornou comum. E é aí que uma oportunidade se apresenta. Se o inesperado, ou seja, que o bicho não tá realmente ali, se torna o esperado, que ele tá, então tudo o que você precisa fazer é inverter os dois. E quando o artifício usado é iminência, jogos e filmes utilizam esse tipo para criar uma sensação de suspense, em forma de que tem algo vindo na sua direção, percorrendo um longo caminho para te pegar, mas ele tá vindo bem devagar.
como por exemplo no filme It Follows. Esse é o filme perfeito porque o bicho aqui, ele sempre tá vindo na sua direção, na mesma velocidade, e você sabe que uma hora ele vai te alcançar. E o que te deixa aflito aqui é, mas por que ele não vem correndo? Eu tô na frente dele porque ele vem tão devagar, mesmo se eu estiver perto ou longe. Bom, pra ele não tem diferença. Ele sempre tá andando até você. Essa ideia mira em cheio nos nossos instintos de sobrevivência, por espelhar o comportamento de predadores. Não qualquer monstro que corre atrás de você, mas um predador frio e calculista perseguindo lentamente a sua presa. Como quando o inimigo chamado Mr. X, que aparece no Resident Evil 2, vai atrás de você. Porque diferente dos outros inimigos, ele vem na manha, no passinho do gatinho, de forma lenta e com sempre uma trilha sonora. É isso, que é aumenta aquela conforme impressão ele tá de, mais tipo, próximo ele de você, sabe e seus passos que também vão que ficando não importa cada o vez quanto mais você altos. corra, E o quanto isso cria você uma fuja, tensão ele que vai é um te pegar. desespero sempre que ele tá cada vez mais perto. E Ele se vai te chegar pegar, até você. Não importa o quanto você corra, não importa para onde você vá, tá ligado? Ele sabe que vai chegar até você. É por isso que eu gosto de filmes de terror, é por isso que eu gosto dessas coisas, tá ligado? Porque, cara, é genial a forma como a mente humana trabalha, tá ligado? É genial. Você quer ver um filme que nem é tão bom assim, mas ele mexe no teu imaginário de uma forma que muda a tua vida pra sempre? É Espelhos do Medo. Se você assiste Espelhos do Medo, você nunca mais vai olhar para os espelhos da tua casa da mesma forma, meu parceiro. Nunca mais. Por mais que o filme não seja tão bom assim, ele muda a tua perspectiva. Me caguei. É por isso que não gosto. Nunca vou assistir isso. E é por isso que eu achei Silent Terror e Silent Hill um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na vida, tá ligado? Porque o terror psicológico é muito bem bolado da história, tá ligado? É muito bem bolado. Eu nunca joguei os jogos, mas é muito bem bolado o bagulho. Muito bem bolado mesmo. E eu gosto quando a produção é bem feita, quando o terror sabe ser bem feito, tá ligado? Quando não é uma coisa caricata e forçada, como It a coisa foi, como vários filmes de terror hoje em dia são, tá ligado? Então eu gosto muito, mano. Gosto muito quando o negócio é bem trabalhado. Deixa eu mandar pra vocês aqui o link pra vocês se deliciarem novamente com esse vídeo maravilhoso. Vão lá, deixem um like, curtam, comentem, engajem. Você também acha Silent Hill é foda. Eu tenho o primeiro Silent Hill criado e, velho, eu nunca terminei por medo. Por medo, sim. E o legal de Silent Hill, por exemplo, é outra coisa que é isso que eu falei, que é o elemento que, tipo, ele pega algo da tua realidade e distorce de uma forma que muda a tua vida pra sempre, tá ligado? Depois que eu assisti Silent Hill, eu nem joguei, eu só assisti. Mas depois que você assiste ou joga, você nunca mais escuta o som de uma sirene da mesma forma, tá ligado? Aquela sirene causa arrepio até hoje. Eu posso escutar em qualquer lugar. Causa arrepios. A minha escola tinha uma sirene que era o mesmo som. Meu irmão, ainda bem que eu não assisti esse filme antes da escola, tá ligado? Eu só assisti depois que eu já tinha terminado. Porque aquela sirene, meu parceiro... Você tá maluco, meu irmão. Você tá maluco.